Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Com alegria nós estamos aqui mais uma vez, podendo trazer uma meditação na palavra do Senhor. Queria convidar você a abrir as suas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 35. Então se aproximou dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir? E eles perguntou: Que quereis que vos faça? Respondeu-lhes: Permita-nos que no tua glória nos assentamos à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu seja batizado? Dizendo-lhe: Podemos, tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo que eu sou batizado. Quando, porém, o assentasse à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles que quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que o que são considerados governadores dos povos têm sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais excelência, autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Palavra do nosso Deus, vamos estar orando nesse momento, fazendo uma oração ao nosso Senhor. Você que está nessa manhã agora, dia do Senhor, de domingo, dia reservado que Deus tem preparado para nós cultuar e louvar o Senhor. Vamos orar. Deus, queremos dar graças ao Senhor Pai nessa manhã, pela vida do teu povo, pela vida da tua igreja. Que o Senhor continue, Deus, direcionando, fortalecendo o teu povo. Suplicamos a Ti, ó Pai, que o primeiro dia da semana, Deus, como é o domingo, que seja um dia, ó Pai, que realmente não só para a família, mas principalmente, ó Deus, o dia do Senhor. O dia que tiramos, ó Deus, para podermos reunirmos, congregar e cultuar a Ti. Obrigado, Deus, pela vida do teu povo. Obrigado, Deus, por aqueles que saíram da sua casa para estar constantemente na casa do Senhor, te louvando e te adorando. Que o Senhor continue, Pai, nos fortalecendo e conduzindo as nossas vidas para hoje, todo sempre. Amém. No mesmo texto que lemos, no Evangelho de Marcos, só que eu queria chamar a sua atenção agora ao verso 46 ao verso 52, que é o texto que nós vamos fazer uma meditação nessa manhã. E diz assim o texto da palavra do Senhor: E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó. E juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê o entendimento da mesma, e não só entendimento, Deus, mas que viemos, ó Deus, a praticá-la. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo é que eu oro e agradeço. Amém. Uma das coisas mais espetaculares que tem na vida é quando uma pessoa tem realmente um encontro com Deus e uma transformação. Essa transformação que é realizada através da pregação do Evangelho,
realizada através da mensagem de Deus, que a pessoa vem ouvir e assim crê e tem uma vida com Deus. Quando nós olhamos o Evangelho de Marcos com os demais evangelhos, uma coisa que sempre estava em questionamento com os discípulos e todas as pessoas é a questão de salvação. Quem é que pode ser salvo? E esse texto, ele fala muito sobre isso. Se você pegar, Marcos começa no capítulo 10, falando que Jesus atravessa o Jordão, e depois vem um questionamento sobre o divórcio. Depois do divórcio, Jesus pega uma criança e abençoa as crianças e diz que tais ao reino de Deus. Depois vem o momento do jovem rico, um jovem que possuía muita riqueza, um jovem que conhecia a palavra de Deus, conhecia os mandamentos, e ele faz uma pergunta interessante, quando ele diz, vendo Jesus, chama Jesus de mestre, e Jesus fala assim, mestre, não sei um que é bom, só Deus. E ele fala, o que pode fazer para herdar a vida eterna? Seus irmãos olharam, no versículo 18, respondeu Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. No versículo 19 ele diz, sabe os mandamentos? E ele diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desonrarás ninguém e honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu, mestre, tudo isso me tem observado desde a minha juventude. Esse jovem, ele quando aparece aqui nesse texto, ele pergunta a Jesus o que ele poderia fazer para ser salvo. E Jesus pergunta para ele os mandamentos. E quando ele responde os mandamentos, Jesus fala para ele que ele vendesse o que tinha, dasse aos pobres e o seguisse. E diz o texto que aquele jovem ele fica muito triste porque ele era possuidor de muitas riquezas, muitas propriedades. E logo seguindo, versículo 23, Jesus fala que é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico ser salvo. E aqui deixa um questionamento no coração dos discípulos, porque os discípulos tinham um pensamento que quem era salvo eram pessoas ricas. Os ricos tinham facilidade de ser salvo. E agora Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico ser salvo. Algumas pessoas têm um questionamento sobre essa questão de um camelo passar no fundo da agulha. Para alguns diz que era uma porta que havia mesmo de Jerusalém, que é uma porta muito estreita, que não tinha como um camelo passar. Para outros fala que era realmente uma linha bem grossa, que dificilmente poderia passar ali. E para outros traduz como literalmente, que Jesus quer dizer que não tem como um camelo passar. Mas não é essa a questão. O que realmente aqui quer dizer é que Jesus está dizendo que a pessoa que tem um amor à riqueza, que possui a riqueza, dificilmente herdará o reino do céu, principalmente aquele jovem que dá a resposta, porque o seu amor não era Jesus, o seu amor não era os mandamentos, porque um dos mandamentos ele deixou de cumprir, que é o mandamento de amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ele não amava a Deus sobre todas as coisas, porque ele amava realmente o que ele possuía. Com isso, Jesus diz aqui no versículo 29, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou os filhos, ao campo por amor de mim e por amor do Evangelho, não receba de novo presente aqui no céu e na terra. O que Jesus quer dizer com isso? Logo após Jesus ter falado que dificilmente vai, diz que todas essas coisas, no versículo 28, Pedro faz uma questão. Então Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então Pedro coloca uma argumentação aqui, que pelo fato de ter deixado tudo por Jesus, ele seria salvo. Se Jesus fala, olha, que um rico não entra no reino do céu por causa da riqueza, porque o amor à riqueza. E o discípulo tinha ideia, o povo judeu tinha ideia que talvez quem seria salvo era rico. Mas quando Jesus fala isso, que dificilmente um rico reinará o reino dos céus, mas aqueles que deixar tudo por mim, então Pedro tem ideia, olha, nós abandonamos tudo por Jesus, então nós seremos salvos. E com isso, o texto continua. E Jesus fala a questão da sua morte e da sua ressurreição, no versículo 32 ao verso 34, mas os discípulos não dão nenhum pensamento, nenhuma importância. E no versículo 35, o texto que eu li anteriormente, narra o texto onde Tiago e João, ele começa a discutir
que um queria sentar à sua direita e outro à sua esquerda. No sentido, no reino de Deus, cada um queria ter uma posição de excelente. Talvez um queria ser o ministro da fazenda, outro o secretário da saúde, ou o que for, no reino de Deus. E Jesus então fala que eles estavam preparados para o cálice que eles iam beber. E eles falam assim, olha, que sim, pelo fato da questão de interesse. Então, se uma pessoa, um discípulo que abandonou tudo, não vê a questão da salvação diante de Deus, e aquele que eles achavam que era rico e poderia ser salvo, aí vem o questionamento, então quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? E logo em seguida, ele introduz no versículo 46 ao verso 52, a história desse homem Bartimeu. Se nós olharmos Bartimeu, é tudo o contrário desses aqui. Bartimeu não era rico, porque o próprio texto já diz, dá uma ênfase que ele era cego e mendigo. Se os irmãos perceberam, o versículo 46 diz que Bartimeu era cego e mendigo, querendo dizer então que Bartimeu não tinha riqueza. Bartimeu, ele tinha problema de saúde. Então, se a gente for ver que se a salvação for por questão de mérito, Bartimeu jamais seria salvo, porque Bartimeu não é rico, e Bartimeu não tinha visão, não enxergava. Então a salvação, como é que Bartimeu ia seguir Jesus, que não é um discípulo que abandonou tudo para seguir e não foi salvo? Como é que é o jovem rico que não é salvo? Então quem é que pode ser salvo? Então, por que Marcos coloca nesse texto, ele introduz essa passagem esse homem cego e mendigo? Porque aqui, irmãos, Marcos está querendo mostrar que salvação não é mérito, salvação não é pela questão do seu merecimento, ou talvez pelo meu merecimento, que nem às vezes a gente acha que você é salvo. Eu posso achar, não, eu sou salvo porque eu fiz isso, eu sou salvo porque eu fiz aquilo. Não, salvação não é mérito, salvação é por causa de duas coisas, é por causa da misericórdia e da graça de Deus. Se não for a misericórdia de Deus e a graça de Deus sobre as nossas vidas, nenhum de nós somos salvos. Por mais que eu tente fazer alguma coisa, ou por mais que eu esforço tanto que for possível para mim conseguir a salvação, é em vão, porque não é mérito. Salvação não é mérito. E esse texto ele coloca aqui para trazer esse ensinamento e essa visão, essa ideia para nós. Se você perceber, o texto diz que quando Jesus vai entrando em Jericó, ali havia um cego chamado Bartimeu, e uma numerosa multidão seguia, e ele estava sentado à beira do caminho. O versículo 47 diz: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Bartimeu ele começa a clamar para que Jesus tivesse compaixão dele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha para a minha situação, porque se o Senhor fizer alguma coisa, ninguém mais faz. Bartimeu começa a entender que o único que poderia fazer algo com ele era só Deus, mas ninguém, só Jesus. Diferente do jovem rico que fazia o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, diferente dos discípulos que diz: olha, para o Senhor nós deixamos tudo, então pelo fato de nós termos abandonado tudo para seguir o Senhor, nós vamos ter um lugar de privilégio. Mas nós vamos perceber que salvação não é privilégio meu e nem seu, mas é sim uma ação da obra redentora de Jesus. Então é Bartimeu e começa a dizer: Jesus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nenhum de nós seríamos salvos por causa das nossas iniquidades e dos nossos pecados. A palavra do Senhor nos diz em Efésios que nós somos filhos da ira, como os demais. A palavra do Senhor em Deus, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, diz que somos salvos mediante a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É uma ação totalmente da parte de Deus. É Deus que opera essa fé no meu coração para mim crer. É Deus.
tudo é da parte de Deus. E Bartimeu, então, ele começa a clamar. E o versículo 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem que não tinha esperança, mas agora cheio de esperança, porque a esperança estava passando de frente da sua vida e da sua casa. Nesse domingo de manhã, eu queria dizer para você, talvez que você que tem essa fé em Jesus, lembra sempre que isso não é mérito seu, mas sim exclusivamente da graça redentora de Jesus. Eu queria dizer também para você que talvez não tenha esse conhecimento dessa graça ainda, que você que está assistindo esse vídeo, mas eu quero dizer que essa graça pode te alcançar, porque isso é uma obra redentora da parte de Jesus e mais ninguém. Bartimeu então clama: Jesus, filho de Davi. Bartimeu clama várias vezes, até o momento que Jesus fala com ele. Se os irmãos perceber, ao versículo 49 diz assim: parou Jesus e disse: chamai. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus manda chamar aquele Bartimeu. Jesus manda chamar aquele homem que não tinha esperança, aquele homem que era cego, aquele homem que era mendigo, aquele homem que só ficava na beira do caminho, esperando que alguém pudesse dar uma esmola, que alguém pudesse fazer algo por ele. E aqui a palavra do Senhor quer nos mostrar que a graça de Deus, ela alcança qualquer pessoa. É a única maneira, é a única forma que não existe discriminação, se chama a graça de Deus. Deus salva brancos, negros, pobres, ricos, qualquer um, assim quando Ele chamar. É graça. Não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu possuo, não é pelo que eu deixei ou pelo que abandonei, não, mas sim pela obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. O mérito é totalmente de Jesus, a ação é totalmente de Jesus. Sim, eu sei, irmãos, que talvez passou que eles não fazem nada. Não, quando essa graça nos alcança, ela nos transforma ao ponto de nós sermos servos e nós temos uma vida totalmente focada e mudada para a questão do Evangelho de Jesus. Uma vida transformada. Chamai-o, o mestre te chama, vem agora. E o versículo 50 diz: lançando-se da capa, levantou e deu um salto e foi ter com Jesus. Às vezes as pessoas pregando esse texto façam muita alegoria, principalmente nesse versículo 50, que começa a dizer que essa capa simboliza o pecado. E ele lançando o pecado no chão, deixando o pecado e saiu. Não tem nada a ver. A capa era aquilo, a proteção que ele tinha era aquela capa. Bartimeu era cego, mendigo, então a única coisa que ele tinha era aquela capa que podia consolar ele. Os momentos de calor poderia servir como aquecer, de frio, ou no calor, para evitar aquelas temperaturas. Então era uma capa só para isso, uma capa de proteção. Mas o texto diz que quando Jesus chama, ele lança de si aquela capa. Dá para nós entendermos que ele lançou a única proteção que ele tinha na sua vida, e ele se correu a Jesus, porque agora ele está diante daquele que protege, aquele que cuida, aquele que pode fazer todas as coisas. Ele não tinha mais necessidade daquilo. Nos apegamos com tanto amuleto da vida. Tem pessoas que acham que um trevo de 4 folhas pode te dar sorte. Tem gente que acha que um pé de coelho pode dar sorte, ou talvez uma ferradura que você achar, ou talvez tantas outras coisas que as pessoas tentam se aproveitar na vida, que acham que isso vai trazer sorte ou o que for. Eu não quero dizer para você que se você tiver Jesus, nós não precisamos mais de nada. Bartimeu não precisava mais de nada. O que ele necessitava estava na sua frente, e mandou chamá-lo. Jesus,
E o versículo 51, olha a pergunta que Jesus faz para ele: que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça na sua vida? O que você precisa que Jesus venha fazer na sua vida? Talvez, se você for daqueles que seguem a teologia da prosperidade, você vai dizer que você quer uma casa nova ou um carro novo no ano. Ou talvez aqueles que talvez ficam na questão sentimental, que Deus que me arruma uma namorada, um namorado, um casamento. Se for dessa forma. Ou talvez você que se encontra talvez no enfermo, fala assim: Deus que me cura, que faça o que for. Bartimeu agora tinha aquela oportunidade de pedir a Deus o que queria, o que pudesse, e Deus fazia: o que quer que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Um homem cego, pela cegueira não só física, mas a cegueira espiritual. Um homem que não enxergava, não só simplesmente as pessoas, mas não enxergava a podridão do teu pecado, das suas falhas. Eu quero que você enxerga nessa manhã o quanto que miserável você é, o quanto que você é pobre, cego e nu, o quanto que você, sem Deus, não tem nenhum valor, o quanto que eu sou um miserável pecador, que a única coisa que talvez eu pudesse merecer, o que eu mereço, é o inferno, mas que Deus, mediante a sua misericórdia e sua graça, me concedeu a vida eterna. Mestre, o que queres que eu te faça? Bartimeu diz: mestre, que eu torne a ver, que eu venha enxergar, que eu venha ver as coisas numa outra cosmovisão, que eu venha me enxergar todas as coisas diferentes, que eu venha enxergar o quanto que o amor de Deus por mim é tão grande, o quanto que do que eu faço por Deus é nada mediante o que Ele fez por mim, que eu venha enxergar o quanto que Deus é poderoso, mesmo diante dessa situação ou dessa pandemia, Ele tem me fortalecido, abençoado tão grandemente a minha vida. Mestre, que eu torne a ver. O versículo 52 diz assim: então lhe disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Para os discípulos, achavam que pelo fato de eles terem abandonado tudo, eles poderiam ser salvos. Para a tradição judaica, aqueles que são ricos, aqueles que têm condição. Mas para Jesus, só quem pode ser salvo é aqueles que são alcançados pela graça dele. Salvação não é mérito, salvação não é obra, salvação é uma obra sim, mas da redentora de Jesus. O único sacrifício que traz remissão de pecado foi o sacrifício de Jesus na cruz. É graça, favor imerecível. Por que favor imerecível? Bartimeu não tinha nada para oferecer em troca da sua salvação. Bartimeu não tinha nada para oferecer para que ele pudesse alcançar aquilo. Tanto almejava e tanto desejava, que era enxergar e seguir Jesus. Mas é Jesus que chama, é Jesus que salva. Um chamado irresistível. Chamai-vos, o Mestre te chama. Deus está te chamando para que você tenha uma vida de comunhão com Ele e uma vida de salvação. Que Deus te abençoe, meu querido, nessa manhã. Para você que já conhece essa graça, nunca esqueça disso, que nós todos somos devedores de Deus, mas todos nós somos salvos e libertos mediante o sangue
de Jesus que nos redime de todos os pecados. Mas para você ainda que não teve esse encontro com esse Deus, eu quero dizer para você que o dia que Ele te chamar não tem como você resistir, porque é um chamado irresistível. Que essa graça do Senhor te alcança e que você seja salvo. Vamos orar? Deus, queremos te dar graça, Senhor, nessa manhã, pelo grande privilégio e o presente que nós temos, que é o Senhor Jesus. Jesus, ó Deus, que se entregou para nos dar vida, vida em abundância. Jesus que entregou para nos dar salvação. Obrigado, a Deus, pela salvação, pela redenção de Jesus. Obrigado, a Deus, porque a salvação não é pelo mérito nosso, mas exclusivamente pela graça de Deus. Obrigado pelo fato de você ter nos chamado, Deus, e ter chamado tantos outros aí. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado para cada um de nós, mesmo diante dessa situação que nós encontramos, por Senhor ter nos fortalecido e nos dado, Deus, a proteção necessária. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Queria convidar você para que hoje à noite esteja aqui conosco, louvando ao Senhor, às 19h30, nosso culto, louvor, adoração ao nosso Deus. E queria convidar as irmãs da SAF. Nesse próximo sábado, nós teremos o aniversário, dia 19, da Federação de SAF, do nosso presbitério Rio Corrente, onde vai estar fazendo 5 anos. E no mesmo dia nós teremos também o aniversário da SAF da segunda igreja presbiteriana Santa Maria, que vai estar fazendo 10 anos. E eu queria convidar você que é da SAF, para estar conosco aqui nessa festividade tão alegre, nesse culto de louvor, adoração ao nosso Deus, gratidão por isso. Então, que Deus te abençoe, esteja sendo convidado, sentindo assim na presença do Senhor, para que possamos realmente fazer o melhor. Que Deus fortalece até a noite, se assim Deus nos permitir. Amém.